Vamos aqui fazer um update dos meus peitos. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui hoje fazer uma atualização sobre os meus peitos, porque lá em 2017, em dezembro de 2017, eu coloquei silicone. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo tudinho sobre a cirurgia, sobre as próteses, enfim. Você pode assistir clicando aqui, caso você não tenha assistido ainda. Eu tô fazendo esse vídeo porque foi uma ideia, um pedido, na verdade, de uma das inscritas aqui do canal, que foi a Gisele Carvalho. Ela me perguntou se eu iria fazer um vídeo fazendo uma atualização sobre as minhas próteses, sobre como é que tá desse tempo depois da cirurgia. Eu falei pra ela que eu não achava muito necessário, até que Gisele veio e jogou um monte de dúvidas assim na minha cara e me mostrou que, sim, tinha como fazer um vídeo sobre isso. Como vocês podem ver aqui, a Gisele colocou 12 questões para eu responder nesse vídeo. Tem uma coisa ali que eu vou ficar devendo, mas de resto, enfim. Vamos aqui falar o que aconteceu nesses 3 anos desde que eu fiz essa cirurgia. A primeira dúvida dela, sobre como está. Então, eles estão muito bem, eles estão muito bonitos, eles estão do mesmo jeito que eles estavam desde aquele primeiro vídeo que eu tinha feito, que eu acho que foi em fevereiro de 2018, que era quando os seios já tinham cicatrizado bem. Então, assim, não teve atualização significativa nesse meio tempo, porque não mudaram. E isso eu já acabei respondendo a segunda dúvida dela, que era se tinha tido alguma alteração no formato dos meus seios, se eles caíram um pouco ou não. E não, eles não caíram absolutamente nada, eles continuam exatamente do mesmo jeito que eles estavam. Inclusive, desde, acho que lá pra julho de 2018 pra cá, eu praticamente não uso mais sutiã. Eu só uso sutiã quando eu quero que o sutiã apareça. Quando eu tô usando uma roupa que é muito transparente, por exemplo, ou então quando é pro sutiã estar sem nenhuma outra peça por cima. Aí eu uso sutiã. Mas de resto, não uso mais, porque, enfim, acho desconfortável. E mesmo sem usar sutiã, o meu peito ele não caiu nem um pouco, Eles continuam do mesmo jeito que eles estavam. Lembrando que a minha cirurgia ela foi por debaixo do músculo, A prótese foi colocada ali. E quando a cirurgia é feita assim, por debaixo do músculo, demora mais pro peito cair. Não quer dizer que não vai cair, em algum momento vai. Só que demora muito mais para isso acontecer, porque o músculo dá essa sustentação ali pra prótese. Nossa, a apresentação que eu fiz aqui com as minhas mãos deve ter ficado horrenda, Mas acho que deu pra vocês entenderem. E a terceira dúvida da Gisele foi o que mudou na rua e na família. E na família não mudou absolutamente nada. O tratamento continua exatamente do mesmo jeito que era antes, não houve mudança alguma nisso. Agora, uma coisa que se alterou na rua, e aí eu já respondo a última dúvida da Gisele, foi a respeito de assédio. Porque antes eu sofria muito assédio na rua, antes de eu colocar silicone. Inclusive é uma coisa bem problemática de se dizer, primeiro porque assédio é problemático sempre, Não interessa a situação, assédio é problemático. Só que antes de eu colocar as próteses de silicone, lá em 2017, eu parecia muito uma adolescente. Porque apesar de que naquela época eu tinha 25 anos, ainda assim, por exemplo, me pediam minha identidade quando eu ia comprar bebida alcoólica. Então eu tinha a cara mesmo de uma pessoa muito mais jovem, eu tinha a cara de ter 17 anos. Ou, enfim, algo próximo disso, principalmente quando eu tava sem maquiagem nenhuma. Então, naquela época que eu tinha cara de ser uma adolescente, que eu tinha aparência de ser mais frágil, mais vulnerável, eu sofria muito mais assédio na rua. Tinha muito mais buzina, tinha muito mais cara, enfim, falando coisas nojentas pra mim. Isso acontecia com muito mais frequência do que depois que eu coloquei as próteses de silicone. Porque quando eu coloquei as próteses, eu fiquei com um ar mais adulto. Mesmo quando eu tava sem maquiagem nem nada, eu já não parecia mais ter 17 anos, eu já não parecia mais uma adolescente. Então, o assédio diminuiu muito. Aconteceram já algumas situações de assédio depois que eu coloquei as próteses, mas foram situações em um grau muito menor, muito menos frequentes do que acontecia antes. Então, pessoalmente é muito bom pra mim, porque eu não tô mais sofrendo esse assédio. Mas quando a gente para pra pensar o que isso quer dizer desses homens, o que isso diz desses homens, é muito bizarro de
de pensar nisso, né? Que, enfim, adolescentes são muito mais assediadas do que mulheres adultas. Nojento. A quarta pergunta é se eu sinto que isso daqui me mudou de alguma forma, se eu sinto que melhorou minha autoestima. E a resposta é sim e não. Porque, sim, me mudou e eu acho que me trouxe um pouco mais de confiança do que eu tinha antes. Mas essas mudanças não foram tão significativas assim, sabe? Sei lá, tipo, a sensação que eu tenho é de que eles sempre estiveram aqui, sabe? Tipo, não sei, quando eu paro pra pensar em como eu me sentia antes de colocar o silicone e como eu me sinto hoje em dia, 3 anos depois de colocar o silicone, eu não consigo ver tanta diferença. Eu sei que teve diferença, eu sei que eu tô mais confiante, eu sei que eu tô me sentindo mais confortável, né, nas roupas que eu quero vestir e tudo mais. Eu sei que eu me sinto mais confiante de colocar um biquíni pro clube e tudo mais. Só que é algo que eu não consigo mensurar muito, sabe? Eu não consigo comparar, fazer um comparativo muito bom. Porque é aquilo, eu sinto como se essas próteses não fossem próteses. Eu vivo assim minha vida de uma forma como se isso daqui já tivesse aqui sempre, sabe? Essa sensação que eu tenho é muito esquisito, porque não é, e foi uma mudança muito grande. Porque antes de colocar o silicone, eu praticamente não tinha peito nenhum, né? Praticamente. Tanto que eu coloquei 300 ml de silicone em cada um dos seios, e ainda assim não ficou uma coisa gigantesca, porque eu não tinha tecido mamário antes. Antes eu só tinha glândula mamária. Então, foi uma mudança muito grande, uma mudança muito significativa na minha aparência, mas que eu não consigo mensurar o quanto que isso mexeu na minha autoestima. Eu só sei que mexeu, eu só sei que melhorou as coisas aqui, né, da forma como eu me enxergo e tudo mais, mas não sei dizer o quanto. É muito estranho isso, né? Muito, muito estranho mesmo. E a quinta questão foi o antes e o depois das minhas roupas. E isso é que eu vou ficar devendo. Porque isso ficaria muito melhor se eu tivesse já feito esse vídeo antes, né? Se eu tivesse feito lá em 2017, experimentando roupas que eu tinha naquela época e tal, para poder experimentar depois do silicone. Só que eu não fiz isso. Eu não fiz esse registro. E aí, por mais que eu tenha algumas fotos, né, que dê pra fazer um comparativo, não fica muito legal porque não vai estar a mesma coisa. Mas enfim, eu posso pegar aqui duas fotos de roupas que eu tava usando antes e comparar com outras duas fotos com essas mesmas roupas. É o máximo que eu posso fazer, mas não vai dar pra fazer um comparativo muito bom. Só mesmo dessas fotos que estão aparecendo aí. A Gisele também perguntou como é que foi a minha adaptação com esses seios, né? E se teve alguma situação engraçada depois que eu coloquei eles. A minha adaptação foi excelente, porque a minha recuperação depois da cirurgia, como eu falei naquele primeiro vídeo, não foi uma recuperação dolorosa nem nada do tipo, foi bem tranquilo. Mesmo que a prótese tenha sido por debaixo do músculo e esse seja o método de cirurgia que costuma ser o mais doloroso, pra mim, particularmente, não foi. Tanto que o meu cirurgião, né, na primeira consulta que eu tive depois de ter colocado as próteses, que foi, eu acho que 2 dias depois de eu ter colocado as próteses, ou foi no dia seguinte, não lembro mais. Mas enfim, nessa consulta, ele olhou pra mim e falou, tipo, nossa, Samantha, não tem nem graça, porque você parece que nem fez uma cirurgia, você tá andando e falando, e enfim, de um jeito como se nem tivesse operado. Porque eu realmente não tava sentindo dor nenhuma. Enquanto as outras meninas que estavam lá no consultório, né, esperando para serem atendidas também, elas estavam com muitas dores, elas estavam com muita dificuldade de se locomover e tal. Eu não tava. Então a minha recuperação foi muito tranquila. Desde o momento em que eu acordei na sala, já no meu quarto, né, enfim, do pós-operatório, até hoje em dia não teve nada que tenha sido complicado na adaptação. Como eu disse, parece até que eu nasci já com esses peitos, né? Eu não senti nada assim de muito diferente na minha vida, assim. Parece que sempre fizeram parte de mim. E de situação engraçada também
Não teve, assim, tipo, eu acho que o máximo de situação engraçada que aconteceu foi que pouco tempo depois que eu já tinha perdido aquele medo inicial, né? Porque assim que você faz cirurgia, você tem muito medo de se mexer, até porque você não pode se mexer muito, né? O máximo que você pode levantar os braços até aqui. Então, enfim, tem muitas coisas assim que você fica bem limitada. Assim que passou esse tempo das limitações e eu comecei a não ter mais esse medo de, enfim, das coisas encostando nos meus peitos, aconteceram algumas vezes de eu acabar esbarrando nos batentes das portas aqui de casa, né? Tipo, eu ir entrar em um cômodo e aí o peito esbarrar assim no batente. E é uma coisa muito aleatória e muito estranha, porque os meus peitos nem são tão grandes assim, mas ainda assim eu acabava esbarrando às vezes nas coisas. Enfim, eu sou uma pessoa um pouquinho desastrada aqui em casa, eu fico andando e às vezes eu esbarro nos móveis e tudo mais. É engraçado que na rua eu não costumo ser desastrada desse jeito, mas em casa, que é o ambiente que eu mais conheço, que eu sei onde tá tudo, eu esbarro nas coisas. Vai entender. E ela perguntou também se deu estria, e não deu estria nenhuma. Eu usei óleo, né? Usei óleo mineral nos seios, usei também aquele óleo de rosa mosqueta. Acho que eu passava umas 2 ou 3 vezes ao dia esses óleos, né? Pra, enfim, evitar que aparecesse alguma estria e de fato não apareceu. Então a pele aqui, ela tá bem lisinha mesmo. As únicas marcas que tem são bem clarinhas e é de uma cicatriz que eu tenho desde a minha infância, que são bem aqui. Mas são muito claras, nem dá pra ver direito, só chegando muito perto mesmo. Mas marca proveniente da cirurgia só teve mesmo a cicatriz, né, do corte. Que é justamente o próximo questionamento que a Gisele fez, que é como é que estão as cicatrizes. Eu não vou mostrar aqui, né, tipo, levantar e mostrar pra vocês, porque eu tenho receio do vídeo ser desmonetizado. Tem pouquíssimo tempo que eu consegui monetizar aqui o meu canal, eu não quero perder monetização. Mas eu vou colocar foto bem próxima, assim, da cicatriz mesmo, né? Que não dê pra ver nada do meu peito, só mesmo a cicatriz, pra vocês terem uma ideia de como é que tá. Porque a cicatrização, ela foi muito boa, ela foi muito tranquila. Eu também fiquei usando, né, óleos ali e tudo mais, pra cicatriz ficar o mais fininha possível. E de fato elas ficaram bem fininhas, elas ficaram bem escondidas, ficaram bem bonitas, na verdade. Dá pra ver, né, as cicatrizes, elas não ficaram imperceptíveis. Elas estão perceptíveis, só que elas estão bem fininhas, estão bem bonitas, estão bem harmônicas e não estão chamando atenção. Então a cicatrização foi perfeita, ao meu ver. E ela perguntou também se eu colocaria um tamanho maior, e a resposta é não, eu não colocaria. Eu acho que esse tamanho tá perfeito, ele é um tamanho que tá muito harmônico com o restante do meu corpo. Então eu não mudaria, eu não colocaria nem próteses maiores e nem menores. Então pra mim, esse tamanho que tá aqui é um tamanho perfeito. Inclusive, quando eu fui colocar o silicone, eu não fui no médico já falando eu quero tantos ml, eu quero um peito de tal tamanho. Não foi isso que eu fiz. Eu virei pra ele e falei que eu queria que os meus seios ficassem de um tamanho harmônico com os meus ombros e com o meu quadril. E foi baseado nisso, no tamanho dos meus ombros, no tamanho do meu quadril, no espaço da minha caixa torácica, que a gente chegou nessa medida, né, de 300 ml. Inclusive, a gente estava pensando em 275, mas na hora lá da cirurgia ele viu que o de 300 ficava melhor e realmente ficou muito bom, ficou muito harmônico. E é um tamanho assim que tá perfeito pro meu corpo, então eu não quero um tamanho diferente de seios. Quando eu coloquei silicone, a minha intenção era só ter um seio que não parecesse mais de adolescente, sabe? Um seio que não fosse tão infantil. Um seio que ficasse harmônico com o restante do meu corpo. Então foi isso que eu consegui e eu tô muito satisfeita. Eu não poderia estar mais satisfeita com os meus seios. E isso já responde o questionamento se eu me arrependi da cirurgia, porque não, eu não me arrependi. Então, com certeza, se tivesse a possibilidade de eu voltar no tempo, eu nem voltaria, porque eu iria fazer a cirurgia do mesmo jeito, com o mesmo médico, com o mesmo tamanho de próteses, com a mesma marca de próteses, enfim, o mesmo formato das próteses, né, que eu coloquei as próteses cônicas. Então, eu teria feito tudo exatamente do mesmo jeito, porque eu tô muito satisfeita mesmo. E a Gisele também perguntou se eu acho que eu fiquei mais passável depois da cirurgia. E eu não diria que eu fiquei exatamente mais passável, porque
Antes da cirurgia eu já tinha uma passabilidade bem grande. Então eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que depois da cirurgia eu passei a ter uma aparência mais adulta e menos infantil. Porque como eu disse, né, muita gente achava que eu era menor de idade. Então, depois que eu fiz a cirurgia, eu passei a realmente parecer uma adulta. Agora, quanto à passabilidade, eu não sei se mudou. Eu realmente não sei responder. O que eu posso dizer é que eu gosto mais da minha aparência como ela é hoje em dia do que como ela era antigamente, mas em questão dos seios eu acho que a passabilidade não mudou muita coisa não. Não sei responder esse questionamento. Você pode responder esse questionamento, na verdade, né? Aqui tem uma foto minha antes de colocar as próteses de silicone e agora, depois de colocar as próteses. Então, enfim, você me diz aí se eu fiquei mais passável ou não, porque isso é realmente algo que eu não sei dizer, avaliando só os seios, né? Eu sei que o meu corpo mudou muito nesses 3 anos, né? Desde que eu coloquei o silicone. Não foi só os seios. Os anos passaram, os hormônios fizeram ainda mais efeito ao longo do tempo, meu quadril aumentou, minhas pernas estão menos finas do que elas eram antes, elas deram uma engrossada. Então, assim, minha aparência mudou como um todo nesse meio tempo, e aí fica meio difícil eu definir se os implantes mamários me fizeram ou não mais passável. Então é isso, eu respondi todos os questionamentos da Gisele. E se você tiver alguma dúvida que eu não tenha falado aqui, você pode deixar aí nos comentários que eu respondo tudinho. Lembrando que já tem um outro vídeo aqui falando sobre essas próteses, falando sobre a cirurgia, que é um vídeo mais detalhado, né? Que é um vídeo que eu falo mais as especificações da prótese, da cirurgia, enfim. Então tem aquele outro vídeo também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, porque isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Eu vejo vocês na próxima. Até mais!